Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por essa noite, podermos estar juntos, agradecer ao convite da igreja, a confiança do pastor da igreja em podermos anunciar a palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir a escritura no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo de número 64, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. A Escritura nos diz o seguinte: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem diante da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Meus irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Senhor, nós não somos dignos, mas se fendesses os céus e descesses nessa noite. Ó Deus, como nós somos carentes da tua presença, da tua glória, da tua majestade. Não somos dignos de te pedir coisa alguma. Nossos pecados estão sempre diante de nós, a nossa fraqueza, as nossas faltas e falhas, mas Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Redentor, não temos a nenhum outro, não temos a quem recorrer e sabemos que o perdão emana da Tua presença para nós por causa de Cristo, por causa do nosso amado, do sangue precioso que verteu da cruz do Calvário para nossa purificação e redenção. Por isso, ó Deus, te suplicamos, seja gracioso para conosco nessa noite, desvende os nossos olhos para percebermos as maravilhas da Tua lei, para percebermos as grandezas da Tua obra, a fim de que a nossa alma cante com alegria. Maravilhosas são as Tuas obras, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Ó Pai, faz-nos aprender lições das Tuas atuações aqui nesse mundo, na vida da Tua igreja. Que o Senhor nos ensine, nos guie, nos conduza nessa noite para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero parabenizar a vocês por essa reunião e é provável que nem vocês mesmos saibam o quanto vocês estão contribuindo, não só para essa igreja, mas para essa cidade, para todos aqueles que têm oportunidade de ouvir acerca de Deus aqui com essas conferências. Nem vocês mesmos são capazes de imaginar como Deus pode usar essa iniciativa para abençoar igrejas e pessoas e para abençoar o seu povo. Portanto, que o Senhor fortaleça, abençoe e derrame muito e muito da sua graça durante toda essa semana sobre as vossas vidas. Vocês me enviaram um tema e gostariam de estudar sobre as marcas do verdadeiro avivamento. É sobre isso que eu devo falar a vocês nessa noite. E sem dúvida alguma, esse é um assunto esmagador, que está para além das nossas capacidades, para além da nossa condição. Quem somos nós para falarmos de um assunto tão extraordinário como esse? Nós estamos pedindo, clamando a Deus, que Ele envie sobre nós avivamento, que Ele nos faça desfrutar de Sua presença. Nós estamos orando para que o Senhor possa fender os céus e descer com o Seu Espírito, com a Sua graça, derramando de Suas maravilhas sobre nós, de Sua presença gloriosa. Essa é a nossa oração. Mas, como vocês pretendem pensar sobre isso, eu pretendo que nós tiremos alguns ensinamentos das Escrituras e da história da igreja, vendo como o Senhor nos enviou em tempos avivamentos. Não vamos tratar
especificamente de uma exposição desse texto que nós lemos nessa noite. Mas nós vamos procurar tirar algumas lições das Escrituras e da história da igreja sobre como nós podemos identificar marcas do verdadeiro avivamento. Nós aprendemos isso através da Bíblia Sagrada e aprendemos isso através do favor de Deus na vida do seu povo ao longo da história da igreja. De tempos em tempos, o Senhor tem, por sua graça somente, visitado o seu povo com avivamento. De tempos em tempos, o Senhor tem derramado de maneira especial do seu Espírito sobre a sua igreja. E em tempos de grande necessidade, de grande escassez, ou de muitas lutas, ou de declínio moral intenso e perverso, o Senhor tem sido gracioso e tem derramado do seu Espírito, enviado de maneira especial, trazendo e produzindo avivamento. E o Senhor tem nos provido, a partir da Escritura e a partir da experiência que Ele tem dado à sua igreja, ao longo da história, de marcas que poderão nos ajudar a identificar o verdadeiro avivamento. Portanto, quais são as características de um verdadeiro avivamento? Como é que a gente sabe que um avivamento está acontecendo? Quais são os sinais de que essa obra está se aproximando, de que Deus está operando algo disso no nosso meio? Nós vamos tratar de algumas questões aqui nessa noite. Primeiro, pensemos em algumas características mais gerais dessa obra de avivamento. Em tempos de avivamento, a primeira coisa que fica claro para aqueles que estão debaixo dessa bendita e gloriosa influência é um senso real, verdadeiro, genuíno e penetrante da majestade de Deus. Todas as vezes que o Senhor visita a sua igreja, todas as vezes que o Senhor envia avivamento à igreja, a igreja é tomada por essa graça, essa sensibilidade de perceber de maneira clara a presença de Deus. A majestade de Deus invade a igreja, invade o povo, no meio das pessoas. Pode ser uma igreja, pode ser um grupo pequeno, como o pastor falou aqui, pode começar apenas com um. Nós temos relatos de avivamento na história da igreja, em que o Senhor começa essa obra com uma pessoa orando durante meses. Depois outra se junta e ora, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E de repente o Senhor envolve toda a sua igreja, e às vezes transcende a igreja, e alcança bairros, regiões, cidades, nações. E nós temos muitos exemplos disso ao longo da história. Um senso da majestade, a certeza de que Deus está presente. Nós nos reunimos para o culto, para a adoração, cantamos a Deus, falamos acerca de Deus, pregamos acerca de Deus, mas é muito diferente ser possuído pela convicção de que o Senhor está conosco. Não será necessário alguém dizer, Deus está aqui, porque nós experimentaremos por sua graça, sua presença bendita e extraordinária. Que Ele nos conceda disso e que possamos desfrutar tempos de avivamento em que a presença dEle e a majestade dEle seja real, clara para nós. É isso que ocorre em tempos de avivamento. Mas em épocas de avivamento, com o senso da presença de Deus, com o senso da majestade divina, com o senso da glória do eterno, vem a consciência de nossa pecaminosidade. O pecado começa a incomodar a igreja. Em épocas de avivamento, o pecado passa a ser algo odiado por nós. Não nos acostumamos com ele. Sabe, às vezes a igreja tem vivido períodos em que o pecado já não é tão pecado assim. São questões relativas. É possível conviver com pecados horríveis e graves, mas em épocas de avivamento, não. Quando o Senhor derrama da sua presença, o senso de pecaminosidade é terrível. A semelhança de Isaías, quando no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, com a sua glória se espalhando por toda a terra. Diz a Escritura que com a visão da glória bendita, veio o senso de pecado, de miséria, de angústia. Ai de mim, eu sou pecador. Porque a aproximação da presença de sua majestade vai revelar a nossa maldade, vai revelar o nosso pecado. Nós não precisaremos estar ocupados para observar pecados na vida dos nossos irmãos,
porque nós seremos o poço de iniquidade a ser examinado. Nós estaremos perante o Senhor que é santo, santo e santo. E na presença dele nos envergonhamos, nos angustiamos e suplicamos a semelhança de Pedro, quase que dizendo: Senhor, retira-te de nós somos pecadores. Em épocas de avivamento, esse senso de pecaminosidade é profundo e abate a pessoas. Nós vamos ver algo acerca disso daqui a pouco. Mas com isso também Deus é gracioso. Com o senso de pecaminosidade, vem também para aqueles que são alcançados pela graça a percepção da profunda misericórdia de Deus sobre a vida. Porque se o Senhor não ministrar de sua misericórdia em épocas de avivamento, quando Ele desperta as nossas consciências para estarmos sensíveis ao pecado, nós seríamos esmagados se não fosse cobertos pela sua misericórdia, se não sentíssemos o seu perdão, se não sentíssemos a sua graça, nós morreríamos. Como Isaías pensou que iria morrer. Até que o Senhor disse: tenha calma, e um anjo voou e pegou a brasa do altar, tocou nos seus lábios e disse: a tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado foi encoberto. Em épocas de avivamento, preocupações e anseios evangelísticos são intensos. A igreja tem a preocupação de evangelizar, de falar do amor de Deus. Ela não suporta ficar experimentando essa glória e deixar para ela mesma. É como se ela fosse explodir. É necessário proclamar, anunciar. É por isso que em épocas de avivamento, o trabalho de evangelismo cresce. Há uma ânsia por fazer evangelismo, pregar a palavra de Deus, anunciar as verdades do evangelho. A igreja quer proclamar a verdade de Deus e isso faz com que o evangelho cresça, o reino de Deus se expanda e pessoas e mais pessoas sejam alcançadas. Essas são as características gerais de um avivamento. Mas há algumas características específicas numa obra de avivamento. Quando o Senhor está realizando essa obra, nós vamos observar que todas as classes de pessoas são atingidas. Daí, quando o chamado grande avivamento aconteceu, e começa numa igreja congregacional, sob a liderança de Jonathan Edwards, algumas pessoas estavam criticando, dizendo que isso é um fenômeno puramente psicológico. É a mesma coisa que acontece sempre em tempo de avivamento. Isso é um fenômeno psicológico, diziam alguns. Outros diziam: isso aí é obra do diabo. Interessante. Aí ele respondia: interessante, obra do diabo. Obra do diabo. Cristo está sendo glorificado, pecadores estão sendo alcançados, pessoas estão se rendendo aos pés de Cristo, a igreja está sendo cheia do Espírito. Então o diabo está dividido, lutando contra ele mesmo. É ridículo atribuir a obra do avivamento a uma ação demoníaca, porque é como se o diabo estivesse lutando contra ele mesmo. Jesus disse: se um reino estiver dividido, não pode subsistir. Como é que Satanás vai dar golpe nele mesmo? É um fator psicológico apenas para alcançar pessoas fracas, mas quando o avivamento vem, todas as classes de pessoas são alcançadas, todo tipo de pessoas, pessoas de personalidade fortes e mais frágeis, pessoas que têm condição financeira e que não têm, pessoas que têm grandes intelectos e pessoas mais simples, todo tipo de homem, todo tipo de mulher, não tem distinção, porque não é uma mera influência psicológica, mas é a ação do poder de Deus sobre a vida do seu povo, é a manifestação da obra do Espírito. Então toda categoria, toda classe de pessoas é atingida sem distinção. Em épocas de avivamento, essa obra é permanente, é diferente. Hoje a gente participa muitas vezes de movimento de avivamento que só dura uma noite. Você vai e se enche, fica cheio, tão cheio, mas no dia você fica tão forte que você sai pronto para guerrear, é capaz de pegar o diabo pelo chifre, rodar e sacudir, feticó. Mas no dia seguinte, pastor, estou tão abatido, não sei nem se eu consigo continuar, avançar, sem forças. Em épocas de avivamento, meus irmãos, o que o Espírito deposita em nós permanece, é poderoso. E às vezes o que o Espírito Santo derrama sobre a vida de uma pessoa, sobre a influência do avivamento, em época do avivamento, dura anos e décadas, e fica lá e nunca mais sai.
nunca mais se esquece daquele momento em que desfrutou de uma maneira absolutamente especial, indescritível, inexplicável, a presença poderosa do Deus soberano. É algo que não se pode explicar com palavras, frustra toda tentativa de descrição. Só sabe aqueles que são afetados pela graça bendita, pelo amor da misericórdia, pelo Deus soberano. É algo que permanece, não é uma espécie de sactel furado. Que você está forte hoje, está fraco amanhã, feito de neto, estou fraco. Não, mas quando o Senhor derrama do seu espírito em épocas de avivamento, isso é algo permanente. Na verdade, isso gera um profundo desejo por Deus e por uma vida santa. Essa é uma característica que marca as épocas de avivamento. A igreja é afetada por um profundo desejo de ter mais de Deus, o desejo de amar mais a Deus, de viver mais para Deus, de servir mais a Deus e de ter uma vida de santidade. Em épocas de avivamento, o desejo do crente é ser elevado a uma categoria de não mais pecar. Se o crente pudesse viver como ele quer, em épocas de avivamento, ele não pecaria nunca mais. Porque o desejo dele é viver de maneira santa, pura e sem pecado. O avivamento, na verdade, é o desfrutar um pouquinho daquilo que vai ser o céu na eternidade. Em épocas de avivamento, o número de conversões é anormal. O que a igreja luta e trabalha para fazer em 50 anos, o Senhor pode fazer em um dia num avivamento. Quando David Brainerd, que era sogro do pastor Jonathan Edwards, foi missionário durante, acho que 10 anos, entre os índios de pele vermelha, pregando, se esforçando dia após dia, usando intérpretes da melhor qualidade, nada acontecia. Quando o avivamento chegou, é uma coisa espetacular. Quando o avivamento chegou naquela região, ele pregou uma mensagem e o seu intérprete foi um bêbado. Já pensou? O caboclo passou a vida toda pregando com intérpretes. Aí agora ele vai pregar um bêbado. Ele prega e o bêbado com sono lá, fala. O bêbado, sabe lá o que o bêbado estava dizendo? E os índios olhando e chorando. E centenas de índios convertendo, entregando-se a Jesus. Só quem pode produzir isso é o Espírito Santo. Nem a mão, nem a boca de homem, atividade humana alguma pode gerar isso, a não ser a obra do Espírito Santo. Em épocas de avivamento, então, o número de conversões é extraordinário, é anormal. A igreja cresce, coisas em época de avivamento, miraculosas, extraordinárias, poderosas, inexplicáveis, e acontecem. Nós nunca sabemos o que pode acontecer num avivamento. Esse foi o problema de muitos críticos no grande avivamento de 1800, do século XVIII, 1740 a 43. As pessoas diziam, como pode isso? Coisas estranhas, coisas que não se tinha explicação lógica, coisas extraordinárias estavam acontecendo. E daí? Em épocas de avivamento, isso pode acontecer. O propósito do avivamento é triplo. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a edificação da igreja. E terceiro, a salvação de pecadores. Em épocas de avivamento, a grande questão é o nome de Deus se tornar grande entre as nações. O nome de Cristo ser proclamado. O nome do Senhor ser anunciado. A igreja ser edificada, fortalecida com as visitações que o Espírito Santo faz. E pecadores começarem a converter-se aos pés de Cristo, adorando ao Senhor, rendendo-se a Ele. É isso que o avivamento produz. É isso que o avivamento gera. Agora, quais são os efeitos do avivamento? Eu poderia dizer, pelo menos, basicamente, duas coisas. Há os chamados efeitos físicos, conforme relatado por aqueles que viveram nas épocas de avivamento, e os efeitos mentais. Há os efeitos físicos, isso nós observamos à luz de toda a história da igreja, em épocas de pregação de Jonathan Edwards, de homens como John Wesley, o Whitefield, pregações
da palavra de Deus eram anunciadas com tanto poder e acompanhada de tanta demonstração de espírito e de poder, como diz Paulo, que isso provocava respostas e efeitos físicos nos ouvintes. Quando Edward pregou em sua congregação, vocês conhecem o famoso sermão dele, pecadores na mão de um Deus irado, e Deus despertou a consciência daquela igreja e diz que os irmãos se agarravam nos pilares da igreja, sentindo que o chão estava se abrindo, que eles estavam caindo dentro de um inferno. Então, em épocas de avivamento, as pessoas também experimentaram coisas no físico, no corpo. Muitas vezes dores intensas, há relatos de pessoas que não suportaram ficar em pé. Isso é um escândalo para uma tradição mais conservadora, mas foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas que experimentaram uma presença tão poderosa do poder de Deus que as suas forças desapareceram. Isso é difícil, é? Será que nós temos estrutura suficiente para suportar as visitações do Espírito de Deus? Agora, isso não tem nada a ver com cai, não. Eram visitações poderosas do Espírito Santo. E muitas dessas pessoas até realmente caíram. Mas quando se levantavam, era completamente diferente do que elas eram antes. E nunca mais elas eram as mesmas pessoas. Foram transformadas por completo pela ação do Deus Todo-Poderoso. Houve efeitos mentais, dons extraordinários que Deus deu. Há relatos de pastores que tinham dificuldade na pregação, que eram pastores muito simples e que tinham dificuldades com a oratória, e em época de avivamento foram abençoados pelo Espírito de uma maneira tão poderosa, que se tornaram grandes oradores, grandes proclamadores do Evangelho, cheios do poder de Deus, cheios da sua unção. Isso é inexplicável, não é algo produzido por homens, não é que eles passaram por um curso de oratória, é que eles foram visitados pelo Espírito de uma maneira muito especial, e queira Deus fazer isso conosco. Pessoas foram abençoadas com a memória capaz de gravar textos e textos inteiros da Escritura, sem nenhuma explicação. Há relatos de pessoas que mal sabiam ler e de repente receberam a graça de Deus, aprendendo não apenas a ler a Escritura, mas decorando capítulos e capítulos e capítulos. Não há como negar que isso é uma influência sobrenatural do Espírito Santo. Em épocas de avivamento, pastores, nós temos relatos históricos de pastores que receberam dons extraordinários da parte de Deus, inclusive de previsão de coisas que iriam acontecer. Aliás, isso na história da igreja é muito comum. Quando Frederico da Saxônia, príncipe eleitor, no século XVI, em 1517, 30 de outubro de 1517, ele foi dormir. E ele ora assim: Senhor, me ajuda a conduzir esse povo no Evangelho, o povo germânico, né? Me ajuda a conduzir o meu povo no teu Evangelho. Aí ele tem um sonho. No sonho, ele vê um frade que está escrevendo na porta da catedral de Wittenberg, e a pena do frade está batendo assim na cabeça de um leão. O papa da época era Leão X. E aí ele acordou, voltou a orar e foi dormir, e ele vê um frade que está escrevendo na porta de Wittenberg, e a pena dele era tão grande que ia bater lá em Roma e ficava incomodando o Santo Padre. E diz a história que ele ficou indignado. Como é que um monge da sua região, sob seus cuidados, esse monge tão inconsequente, está perturbando o Santo Pai? Como é que pode uma coisa dessa? É absurdo. E quando ele acordou, chamou os seus secretários e disse: eu tive esse sonho, o que será que significa? Eles disseram: nós não sabemos, mas o nosso Deus certamente vai esclarecer a você. 9 horas da manhã, Lutero estava colocando as 95 teses na Catedral de Wittenberg e fazendo uma revolução no mundo inteiro. 100 anos antes do seu nascimento, Hus, enquanto estava sendo queimado, disse: vocês podem tocar fogo em mim, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão poder queimar. Como é que se explica isso?
Nós não temos que ter medo disso. Nós só temos que ser guiados pela Escritura. Somente. Nós não podemos, nem devemos, nem precisamos temer as experiências. Nós não temos que sair correndo atrás de experiências. Mas se o Senhor quiser nos proporcionar, Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele faz segundo a sua vontade e o seu propósito. Observe como é que se dá o avivamento. Todos os casos em que ocorre avivamento, tanto nas Escrituras como na história, começa com a igreja tendo compreensão de sua limitação, de sua pobreza, de sua necessidade. Começa como o povo de Deus, quando o povo de Deus discerne a sua situação de miséria, de maldade, de declínio. Observe no tempo de Josias, como começou o avivamento. O povo sabendo o quanto estava distante da lei. A lei havia sido perdida, anos e anos, décadas e décadas, a palavra de Deus perdida. Como foi que começou o avivamento no tempo de Neemias e de Esdras? Com consciência de quão longe estava. Como foi que começou o avivamento lá em Pentecostes? Com 120 crentes, com medo das autoridades, temendo, com Pedro, aquele que viria a ser líder da igreja, dizendo: eu vou voltar a pescar, vou voltar para a minha profissão anterior, porque a minha situação não é crítica, eu não tenho condição de ser mais nada. E os outros dizendo: nós vamos também. E aí esses crentes se reúnem para orar, todo mundo com medo, aflito, sem forças, tendo consciência de que não era nada. É quando a igreja entende que não é por força dela, não é a sua capacidade, não é a sua grandeza, que o Senhor derrama de sua graça, da sua misericórdia, do seu Espírito. Assim acontece na reforma. Assim acontece nos grandes avivamentos. Quando há arrependimento e confissões de pecados, o Senhor pode produzir avivamento. Quando há consciência do perdão e da presença divina, quando há grande convicção da verdade de Deus, quando a igreja tem consciência de que a palavra de Deus é a verdade e não se envergonha disso, recebe ousadia para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o único meio de salvação, o único meio de redenção. Quais então são os métodos e os instrumentos que Deus usa numa época de avivamento? Sabe qual é o método? Deus usa em épocas de avivamento 2 métodos. Sempre eles estão presentes para produzir avivamento. Não existe uma única exceção. Todos os casos de avivamento, esses 2 métodos estavam presentes, a saber, a oração e a pregação das Escrituras. Não há um único caso em que esses métodos não estavam aqui. Primeiro, a oração. Como disse, os avivamentos começam, às vezes, com uma única pessoa orando. Vai orar pela igreja, se reúne, reuniões de oração longas. Uma pessoa que Deus incomodou para orar, pode ser que seja você. Às vezes, irmãos, a gente se incomoda, né? A gente pensa que com pouca gente orando, Deus valoriza isso. Que os nossos olhos são de carne. E para nós, só serve se tiver muita gente. Que bom que esteja, que é sinal de que o povo está se quebrantando na presença de Deus. Mas o Senhor é poderoso para usar aqueles que, às vezes, outro se junta, e outro, e outro. Na história dos avivamentos era assim. Grupos pequenos de pessoas começavam orando. Sempre os avivamentos aconteceram como resposta de oração. Então não pode haver avivamento se não tem oração. O caminho estabelecido por Deus é a oração. Porque oração é sinal de absoluta dependência. Quando nós dobramos o joelho, nós estamos ali humilhados, dizendo: Senhor, nós nem temos, nem somos e nem podemos. Nós, Senhor, estamos completamente nas tuas mãos. Nós somos dependentes de ti. A igreja precisa aprender a orar, confessando ao Senhor as suas fraquezas, as suas limitações, as suas impossibilidades. O avivamento vem como resposta de oração. O avivamento vem com a pregação da palavra. Observe, não há um único caso de avivamento verdadeiro em que não tenha ênfase específica a pregação das Escrituras.
Logo, não é possível imaginar um avivamento que não tenha a proclamação da Escritura, porque a pregação é a voz de Cristo no meio do seu povo. Eu não estou me referindo a falas, a conversas, a pregação fiel das Escrituras é a voz de Cristo no meio da congregação, dirigindo a congregação. É muito fácil nós ensinarmos isso. A própria Bíblia nos ensina isso. Jesus disse que suas ovelhas ouviriam a sua voz. Como? Pela pregação do Evangelho. O Senhor prometeu no Antigo Testamento: eu falei com vocês desde cedo, anunciei a minha voz e vocês não deram ouvido. Como o Senhor disse pelos profetas? A pregação da palavra de Deus é a voz de Cristo dentro da congregação. Logo, quando a igreja despreza a pregação genuína e fiel, está desprezando, não é a voz de homens, é a voz do Cristo. É a voz de Deus. O método de Deus é a oração e a pregação para produzir o que nós não podemos produzir. E quem é que Deus usa? Quem Ele quer. Pode ser um grande gigante intelectual como Jonathan Edwards, ou figuras que vocês não conhecem nem o nome, e que são anônimas, pessoas simples como eu e como vocês. Ele usa quem Ele quiser, porque o autor do avivamento é Ele. Se fosse os homens teriam a primazia, mas como é Ele separa quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, e muitas vezes parece contraditório. Não era melhor que o Senhor me usasse? Eu não tenho mais condição? Aí o Senhor vai e usa aquele que eu julgo que não tem condição alguma. A Escritura diz que o Senhor faz isso é para confundir aquelas coisas que pensam que são, que carregam sobre si a pretensão de ser alguma coisa e as reduz a nada e passa a usar aquelas que não são, elevando a categoria e fazendo-as se tornarem alguma coisa para o seu louvor e para a sua glória. Então, Ele usa quem Ele quer, a mim, a você, todos nós que estamos aqui. Cabe a nós, então, suplicarmos a Ele a graça, a misericórdia de podermos participar de algo tão sublime como um avivamento. Mas um avivamento também tem alguns perigos. Quais são os perigos que podem surgir num avivamento? Aqui eu quero dizer algumas coisas para nós. Primeiro, existe o perigo de nós desejarmos não o avivamento, mas as experiências que nós queremos ter em época de avivamento. Presta atenção, meus irmãos. Crente tem mania de inverter a ordem do Evangelho. A Escritura diz: esses sinais seguirão aos que creem. A Bíblia não diz que os que creem vão seguir os sinais. Esses sinais vão seguir os que creem. Deus tem sinal para ir seguindo sua igreja. São os sinais que tem que seguir. Não é a igreja que tem que estar atrás de sinal. É Deus quem vai dando isso. Deus ordenou que os sinais nos seguissem por sua graça. Deus ordenou que as suas manifestações viessem até nós. Então os sinais seguirão aos que creem. Então não podemos inverter a ordem. Em épocas de avivamento, surgem aqueles que não querem vida transformadas, que querem apenas participar de um certo frenesi, tem uma experiência aqui e outra acolá. Isso é um perigo. Há o perigo do orgulho espiritual. Se o Senhor conceder, por sua graça, a essa igreja, a vocês, a misericórdia, de experimentar tempos de refrigério e de avivamento, vocês não têm motivo para ficarem orgulhosos, soberbos. Vocês têm motivo para se humilhar e orar mais. E dizer: Senhor, não retira de nós a tua mão, não retira de nós a tua bênção, dá-nos mais, porque nós somos carentes, precisamos de mais e de mais e de mais. Não há motivo para soberba, porque tudo vem dele, é dádiva dele. Nós somos alvos da misericórdia, nós somos alvos de sua bênção, de sua proteção, nós somos alvos da sua graça bendita, de sua soberania, das ministrações do Espírito Santo. Nós não somos os autores da obra. Nós somos os afetados pela obra.
Nós somos aqueles que recebem a graça. Nós somos os mendigos que estão de mãos estendidas, dizendo: Senhor, me dá, Senhor, dar ao teu servo. Eu preciso, eu necessito, eu careço. Não há espaço para soberba. No momento em que o orgulho começa a tomar conta de nós, o Espírito se entristece. Soberba, orgulho, o acharmos que somos mais crentes do que o outro, o acharmos que temos mais experiência do que o outro. O outro tem o mesmo Cristo que eu tenho, serve ao mesmo Deus que eu sirvo. O outro tem da mesma graça que eu tenho. Agora o Senhor, por sua misericórdia, por razões que não estão em mim, decidiu me dar esta graça, esta dádiva. Não pode haver em meu coração motivo de orgulho. Isso é uma erva daninha do diabo em épocas de avivamento. Em épocas de avivamento, Satanás está rodeando a igreja de Deus ali, ó, tentando lançar as suas ervas daninhas. Em época de avivamento, a igreja deve vigiar. Sabe por quê? Porque nenhum avivamento é 100% puro. Isso parece uma heresia, né? Mas tenha calma. Nenhum avivamento é 100% puro. Por quê? Porque o avivamento é uma obra que não se dá entre anjos, se dá entre homens, irmãos. Um avivamento é uma obra que se dá no meio de pecadores. Então ele não é 100% puro. Mesmo a igreja no dia do Pentecostes, enquanto estava experimentando aquele tempo de refrigério extraordinário, que estava sendo visitada de maneira especial pelo Senhor, recebendo o derramar do seu Espírito, lá estava Ananias, querendo impressionar o pastor. Pastor, eu quero contribuir na obra. Eu sou um homem de coração muito aberto, está aqui. Eu vendi por tanto, dei todinho uma igreja. O avivamento acontece no meio de pessoas impuras, pecadoras como eu e como você. Então, nenhum avivamento é 100% puro. E quando nós estamos no avivamento, nós temos muitas experiências. E essas experiências, elas podem ser divinas, e são muitas delas, porque em épocas de avivamento, o Senhor derrama de sua presença e nos dá experiências gloriosas. Mas elas podem ser meramente humanas, ou mesmo até diabólicas. Satanás pode colocar o seu dedo sujo ali. É por isso que a igreja tem que discernir, tem que, segundo o conselho de João, na sua primeira epístola, diz provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Só um exemplo. No período de avivamento, Whitefield estava pregando, acho que foi Whitefield que estava pregando, George Whitefield, pregando, e ele estava pregando tão forte sobre o inferno, tão forte, que alguém na plateia estava ouvindo aquela pregação e ficou tão tocado com aquela mensagem e se sentindo tão indigno, pegou uma garrafa, quebrou, meteu no pescoço, cortou e bateu lá na igreja e o sangue velho morreu. Quem produziu isso no meio da igreja? Deus? Por quê? Como é que a gente sabe que não foi o Senhor? Porque a Escritura diz que a tristeza segundo Deus não opera para a morte. Quem faz isso é a tristeza segundo o mundo. Não é? Não é o que Paulo diz lá em Coríntios? Que a tristeza segundo o mundo é que vai operar para a morte. Mas a tristeza segundo Deus, que é arrependimento verdadeiro, não opera dessa forma. Então, em épocas de avivamento, a igreja tem que estar com a lanterna, que é a palavra de Deus, para julgar. A igreja não tem que ter medo, não, das experiências, não. Quem disse? Às vezes eu fico impressionado com isso. Aqueles que correm atrás das experiências e aqueles que ficam com medo de tudo. Não, poxa, esse negócio aí. Nós não temos que ter medo de nada, nós temos a palavra sagrada, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor, ela vai me dizer, ela vai me guiar, ela vai me orientar. Eu pego as Escrituras e coloco, a Escritura é luz e brilha e vai me guiar, então eu não tenho medo. Nós poderemos julgar os espíritos para ver se procedem de Deus. E então começaram a ocorrer fenômenos nos avivamentos que levaram os pastores a estarem atentos.
a se esforçarem, lendo as Escrituras para aprenderem o que diz a Bíblia sobre a obra do Espírito Santo. Em épocas de avivamento, meus irmãos, há o perigo de desprezarmos os meios ordinários. Isso é um perigo, porque nós estamos desfrutando tanto da ação de Deus de maneira extraordinária, nós estamos recebendo tanta coisa extraordinária da parte de Deus, visitações sublimes, visitações gloriosas, soberanas, benditas, indescritíveis. Aí a gente despreza os meios ordinários, e Deus não mandou isso não. Épocas de avivamento são épocas de avivamento, são intervenções extraordinárias de Deus. Mas o Senhor tem os seus meios ordinários de conduzir a sua igreja. Então, há um grande perigo de nós desprezarmos os meios ordinários por estarmos encantados com as bênçãos que nós estamos desfrutando. É um perigo. E a igreja precisa estar atenta. Precisa ter cuidado. Sendo assim, há o perigo de abandonar as Escrituras. Não preciso da Bíblia não, porque eu agora tenho um contato direto. Estou eu assim com ele. Não preciso não da Bíblia não. Eu falo direto com o Senhor. Na época de Calvino, os chamados anabatistas, eles começaram a dizer isso. Nós temos contato direto com o Senhor. E então nós não precisamos da Escritura. Nós temos o Espírito que nos fala diretamente. Aí Calvino foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Ele disse assim, quem é o Espírito que está em vocês? É o Espírito Santo. Aí Calvino disse, é muito interessante que o Espírito Santo veio sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre os profetas, sobre os apóstolos, para orientá-los e governá-los na produção da Escritura. E depois que ele inspirou os profetas e os apóstolos para produzir as Escrituras, entrou em vocês para desprezá-las. É muito interessante, né? Esse Espírito não é o do Senhor. Não é. Meus irmãos, que o Senhor derrame da sua presença sobre vocês. Que Ele dê a vocês tempos de refrigérios. Que vocês sejam visitados com poderes extraordinários, indescritíveis. Que vocês sejam visitados com operações extraordinárias e benditas. Mas não desprezem os meios ordinários. As Escrituras Sagradas devem guiar vocês. A pregação do Evangelho puro deve ser uma realidade no meio de vocês. Não despreze a liderança que o Senhor estabeleceu na sua igreja. É meio ordinário. Aí você recebe do avivamento, você fica cheio de, preciso desse homem não, eu sou cheio. Cheio do poder, eu preciso de você para quê? Não despreze, essas são as ações ordinárias da providência. Nós não podemos pegar as obras de Deus e jogar uma contra a outra assim, ó. O Senhor não faz isso, não. As coisas de Deus se encaixam assim com perfeição, para o louvor da sua glória e para a edificação da sua igreja. Assim, então, nós devemos aprender. Épocas de avivamento é perigo até para os pastores. Pastor, numa época de avivamento, ele recebe uma presença especial do Senhor. E aí, um dia, ele se sentiu tão incapaz de pregar, não conseguiu preparar nada, passou o dia tão complicado, visitou, aconselhou, teve tantas coisas que estavam à revelia de sua possibilidade de controlar, e ele chega na igreja, não tem condição, mas o Espírito visita, e ele prega como nunca. Ele diz, tá bom demais, eu vou preparar o que mais? Quando eu preparo dá errado, quando eu não preparo tá bom. É um laço. Não podemos desprezar os meios ordinários. Que Deus nos abençoe assim, que Ele derrame da sua presença e que nós devemos trabalhar, nos esforçar e lutar e pesquisar e trabalhar e labutar como se tudo dependesse de nós, tendo consciência que tudo depende dEle. É assim que nós devemos agir. Há o perigo, meus irmãos, em época de avivamento, de querer procurar eternizar o avivamento. Deus diz quando o avivamento começa e Deus diz quando o avivamento termina. Porque isso é soberania. E isso foi extraordinário, inclusive, para defender a igreja das críticas, porque alguns críticos estavam dizendo, olha, isso são ações sugestionadas, isso é uma crise de histeria, isso é uma manipulação. Mas isso é sugestão psicológica. De massa como?
se um bocado de avivamento aconteceu sem massa? Com um orando, com dois, com três. De massa como? Que ninguém sabe quando começa e nem quando termina. De repente Deus derrama do seu avivamento. Não é algo agendado por nós. Não é algo manipulado por nós. O avivamento não é manipulado por homens. Deus é livre, o Espírito Santo é livre, é soberano. Nós não podemos prendê-lo, nós não podemos dizer que ele faz isso ou aquilo. Ele é livre, ele é soberano, ele vem quando quer. Então um avivamento é uma ação divina, é Deus quem agenda. Ele diz quando começa e ele diz quando termina. A igreja só pode orar, pedir a Deus a sua graça. Mas aí às vezes nós estamos desfrutando do avivamento que Deus envia com muitos propósitos. O primeiro dele é glorificar o seu nome, depois edificar a igreja, alcançar pecadores, preparar a igreja, fortalecer, porque depois de um avivamento a igreja fica poderosa, fortalecida, pronta para anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E então, aí há um perigo da gente ficar feito Pedro, Tiago e João, que vai para o monte, vê Jesus na sua glória, no monte da transfiguração, e diz: Senhor, é bom demais a gente estar aqui. Lá no pé do monte está cheio de paralítico, de costo endemoniado, de gente para ouvir o evangelho. Mas eles dizem: é bom demais ficar aqui. Vamos fazer uma tenda, uma será tua, uma será de Moisés, outra será de Elias. Vamos eternizar esse momento, nunca mais a gente sai daqui. E às vezes a gente quer nunca mais sair daquele contexto. Aí o que é que acontece? O avivamento se acaba e a gente fica forçando. A gente fica inventando. Aí é onde está a miséria. Porque a gente não consegue imitar o que Deus faz, irmãos. O avivamento, ele tem a data de começar na agenda de Deus. E de encerrar também. É igual, guardado as devidas proporções, o pregador. Ele vai pregar. Então ele diz tudo que tinha para dizer em 30 minutos. Mas ele tem um compromisso de pregar até os 50. Ele fica enrolando o povo. A coisa mais sensata que ele faz é parar. Acabou-se. Deus me disse que eu tinha que dizer até aqui, já terminei, não tem mais nada para dizer. O avivamento é Deus quem manipula, é Deus quem controla. Deixemos então que o Senhor haja segundo a sua vontade. O que nós temos que fazer é buscar a Ele e estar com a alma absolutamente aberta para receber as visitações que Ele quiser me enviar, para receber o derramamento que Ele quiser me ministrar. Só isso. Há a tentação de querer produzir uma obra que só Deus pode realizar. Então eu tenho que ter cuidado em época de avivamento, porque muitas vezes eu sofro da doença de querer de alguma forma dar uma mãozinha a Deus. Esse é o problema de muitas igrejas. É o problema de muita gente. Irmãos, o Senhor está me dizendo: tem alguém aqui enfermo. Preciso disso não. Se o Senhor quiser dizer, Ele sabe quem é, Ele aponta, diz, chama pelo nome e faz a obra na hora. Fica eu com essa minha besteira de dizer: tem alguém aqui sofrendo, tem alguém aqui padecendo, alguém está com uma dor muito grande. Diga quem é e o que é. Porque Deus faz assim. Eu é que fico tentando movimentar o povo, e então eu digo: acontecer assim. Eu tinha um presbítero, e um dia eu estava numa vigília, e ele era um homem muito conhecedor da Escritura, muito sábio, e eu era assim, adolescente, nunca eu esqueci daquilo. Chegou um irmão lá, e se eu tenho, o Senhor está me dizendo algumas coisas. Aí se arrepiava assim, se batia todinho. O Senhor está me dizendo que alguém aqui está falando isso. E Deus está vendo. Aí o presbítero disse: diga quem é. O Senhor não disse? Aí ele: o que não? Diga quem é que está dizendo. Aí ele: não, diga quem é. Ele: é aquele irmão ali. Diga o nome dele. Eu não sei não. Eu digo: desça daí. Ele disse: desça daí. Tenha vergonha. Meus irmãos, a gente não pode querer brincar de imitar as coisas de Deus. Deus não é como nós. Deus é assim. Deus é assim. Jeroboão fez meio mundo de bagunça.
em Israel. Fez bezerro de ouro, tom em Dan e Beceba. Disse o povo, você não tem que ir a Jerusalém, adora aqui. Quebrando o segundo mandamento e o primeiro. Fez toda sorte de bagunça. E até que seu filho, Abias, cai doente. E aí, ele se lembrou do profeta que tinha dito que ele seria rei sobre Israel. Aí disse a mulher, olha, mas o profeta, ele pode... Vamos ouvir o profeta. Aí eu não tenho coragem de ir lá, porque o profeta disse, quando o profeta ordenou ele rei, disse, seja fiel a Deus, e o Senhor vai confirmar o teu reino. Ande no temor do Senhor, não peque contra o Senhor. O Senhor tirou você do meio do nada, transformou você em príncipe. Então, honre a Deus. E agora, Jeroboão está na situação em que fez ídolos, desmantelou com as estruturas que o Senhor havia ordenado, desprezou os seus mandamentos, e agora quer pedir o socorro do Senhor e tem vergonha. Ele diz, faz o seguinte, pega um bolo aqui, pega um docinho, mel, uns bolos aqui de trigo, e você bota uma fantasia, bota pó no rosto, para ninguém saber que você é a esposa de Jeroboão, a esposa do rei. Vai lá e conversa com o profeta, ele nem vai saber, ele vai dizer tudo como é. Diz a escritura que o profeta já era velho e cego, nem precisava ela fazer isso. Mas o Senhor disse, olha, a mulher de Jeroboão vem aí. Tu diz assim a ela. Aí, meus irmãos, a cena é espetacular, porque vem ela, toda papagaiada, não é? Cheia de pó na cara, bem diferente, um bocado de roupa que ninguém ia reconhecer, potoco, quando ela botou o pé do lado de fora, que fez barulho, aí o profeta disse, entra, mulher de Jeroboão, estás assim por quê? Estás assim por quê, meus irmãos? Eu fico pensando que essa mulher entrou ali tremendo todinha, bichinha. Não, entra aí. Porque o Senhor já me disse quem tu és e me disse duas coisas para te dizer. Vai lá e diz ao teu marido que o Senhor tirou ele do nada, ele era escravo. Ficava lá tomando conta dos servos de Salomão. Eu tirei ele de lá. Eu coloquei ele por príncipe sobre o meu povo. Eu fiz ele ser rei. E eu prometi que iria firmá-lo. Mas ele desprezou a minha vontade, desprezou os meus mandamentos, e o meu juízo está sobre a sua casa. E o sinal é esse: quando você botar o pé lá, o menino morre. Deus faz assim. Agora, esse negócio de tem alguém aqui passando mal, tem alguém aqui. O Senhor é soberano e nós não podemos imitar nada do que o Senhor faz. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Ele é inimitável. Nem diabo, nem Satanás. Ninguém pode chegar perto das ações e atuações poderosas do nosso Deus. Então, meus irmãos, não corramos o risco de tentar, de alguma forma, dar uma mãozinha ao Senhor, porque Ele não precisa de nós. O avivamento deixa isso claro. Para nós encerrarmos e eu não cansar mais a vocês, a título de aplicação, o que é que nós devemos fazer? Vocês querem avivamento, vocês estão estudando sobre isso e pedindo sobre isso. Então vocês devem fazer 4 coisas. Primeiro, vocês devem orar. Orem. Venham orar. Se reúnam para orar. Estejam juntos, clamando a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E muitos justos se unindo, pedindo a Deus que Ele cumpra a promessa, derrame do seu Espírito, pedindo a Deus que Ele derrame da sua graça, da sua misericórdia. A oração é o caminho que Deus estabeleceu para derramar sobre nós o seu avivamento. Segundo, preguem e ouçam a palavra. Os ministros dessa igreja devem se colocar diante de Deus com temor e tremor para anunciar a palavra do Deus Todo-Poderoso. E essa igreja deve se colocar diante do Senhor com temor e tremor para ouvir com adoração a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor, e se deixando ministrar, discernir, se deixando ser examinado pela Escritura, detalhado pela Escritura, julgado pela Escritura, corrigido pela Escritura, alimentado e guiado pela Escritura. Esse é o caminho do avivamento. Vida santa,
orem, lutem contra o pecado. O Espírito Santo não vai estar no meio de perversões. Ele vem para purificar o seu povo, ele vem para limpar o seu povo, ele vem para santificar o seu povo. Tenhamos vida santa, vida piedosa, vida que honra a Deus e esperemos. Jesus disse aos discípulos: ficar lá em Jerusalém esperando até que. Então não corra você para fazer alguma coisa, não. Não corra você para querer. Não, de repente, se eu fizer isso, o avivamento começa. Então, eu digo que estou sentindo alguma coisa diferente, o avivamento começa. Espere. É Deus quem vem. E quando Ele vier, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome a todos os teus adversários, de sorte que as nações tremessem diante da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, e descestes e os montes tremeram na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espere pelo Senhor e deixe que Ele faça segundo a sua vontade soberana. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.